Agora, então, para que os membros da mesa façam uso da palavra. Inicialmente, o presidente do Conselho Fiscal do IPREJUM, Diógenes Torqueto Salas. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a todos, desejando um bom dia. Gostaria de cumprimentar a mesa, na presença das autoridades e o nobre vereador aqui, Paulo Malerba, representando, o presidente do Instituto, senhor Eudes, e o presidente do Conselho Fiscal, Marcelo Marques, e os demais componentes da mesa. Brevemente, vou ser breve na minha fala, apenas umas 5 horas, tá, pessoal? Brincadeira, vi a cara de espanto de vocês. Mas gostaria só de fazer um relato. No ano de 2013, quando fui convidado para assumir o conselho, né, confesso que fiquei um pouco apreensivo, dada a responsabilidade e também a falta de experiência. Porém, encarei como um desafio, e eu adoro desafios, e aceitei. E eu lembro que, naquela época, a palavra de ordem era fortalecer os conselhos. E eu imaginei, sim, que eu teria um trabalho muito árduo pela frente. Me enganei, tá? Sou honesto com vocês, me enganei muito, porque recebemos muito apoio, principalmente da diretoria do Instituto, tá? No sentido de dar todas as condições aos conselhos, aos membros do conselho, principalmente na questão da capacitação, tá? Que eu entendi e levantei essa bandeira. Para o conselho ser ativo, ser forte, ser participativo, os conselheiros deveriam ser devidamente qualificados, capacitados, porque, assim como eu, vários estavam pela primeira vez assumindo suas funções e não tinham experiência. E a diretoria, só tenho a tecer elogios, porque nesse período ela se empenhou muito em possibilitar que todos aqueles que tivessem a disponibilidade participassem de cursos, de eventos, de seminários, fóruns, etc. Então, nesse período, ele foi muito enriquecedor. As minhas tarefas, as minhas atribuições e dos conselheiros foram muito facilitadas por essa postura da diretoria. E eu entendo que este evento de hoje vem a coroar esse movimento que começou alguns anos atrás. Por quê? Porque ele fortalece não só aos conselheiros, não só ao Instituto como um todo, mas aos funcionários que participam, às pessoas que colaboram, porque aqui nós temos a oportunidade de trocar experiências, de absorver e compartilhar um pouco do conhecimento dos ilustres palestrantes que aqui passarão nesses dias. Então, eu só tenho a agradecer e acredito que esse, como o próprio título fala, é o primeiro de muitos. E nós teremos oportunidade ainda de avançar bastante nesse sentido. E gostaria de desejar a todos um dia muito proveitoso, com muita troca de experiências, e vamos procurar absorver o conhecimento dos palestrantes e dos demais membros dos conselhos, da diretoria também, que estaremos aqui à disposição. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao presidente do Conselho Deliberativo do IPREJUM, Marcelo Marques. Um bom dia a todos. Realmente é um grande prazer estar aqui com todos vocês. Gostaria de agradecer a participação, cumprimento a todas as autoridades presentes aqui no momento, o vereador Paulo Malerba, que tanto tem nos auxiliado em inúmeras questões correlatas à cidade. É muito bom tê-lo aqui presente na mesa, e importantíssimo, não só para todo o povo jundiaiense, mas, enfim,
para os institutos de RPPS. Dada a importância do tema, eu digo aos senhores que, como representante do Conselho Deliberativo, é muito bom saber que estamos ao lado de grandes profissionais, realmente uma equipe de vencedores, e isso é muito importante para nós. Jundiaí, em pleno desenvolvimento, não é? Eu, como guarda municipal, há 24 anos, tive o prazer de crescer pessoalmente e profissionalmente com tanta dedicação de um município em pleno desenvolvimento, e só tenho a agradecer. Não é? É com estas palavras que eu agradeço a presença de todos e me coloco à disposição. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a presidente da Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios, a APEPREM, Guiomar de Souza Pazian. Bom dia a todos. Venho agradecer primeiramente o Eudes, o convite de estarmos participando aqui desse evento, que é muito pertinente com o que estamos passando hoje no nosso Brasil, né? Problemas financeiros. Então, achei o assunto importante demais para todos nós, os RPPS, e representando a APEPREM, a Associação Paulista, acho importante estarmos reunidos para tratarmos de assunto com pessoas do alto gabarito, como ele tem convidado aqui do Banco Central, e outras autoridades que vai estar presente amanhã aqui, do Ministério da Previdência. E é isso aí, o pessoal, achei importante também o pessoal do Conselho estar participando, interagindo, né? Isso aí que é bom para os RPPS, está trazendo o pessoal dos conselhos para estar participando, com essa nova mudança do Ministério da Previdência, da nova certificação. Então, todos nós temos que seguir esse exemplo para estarmos aí trabalhando nesse sentido, para melhorar, né, o RPPS e estarmos de acordo com o que está acontecendo em todo o Brasil e estarmos assim, dando uma boa gestão para todos os nossos servidores. E a APEPREM é bom, está importante nesse evento, porque é a Associação Paulista, e queremos, durante o ano que vem agora, estarmos fazendo mais eventos, participando nesse sentido, com esses temas e outros temas também que vierem a calhar para a gente estar dando todo o apoio que for possível para trabalharmos em conjunto durante todo esse ano e os próximos que virão. Obrigado, Eudes, pelo convite, tá? O vereador está presente. Muito obrigado por estarmos aqui hoje e se precisar da APEPREM, estamos à disposição. Com a palavra agora o presidente da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais, ABPEM, Antônio Correia. Bom dia a todos. É uma grande satisfação estar aqui em Jundiaí, participando desse evento aqui organizado pelo IPREJUM, né? E eu agradeço também nesse momento aí o convite feito pelo Eudes, né? E também aproveito cumprimentar a mesa aqui, né, a Guiomar, que é presidente da APEPREM, praticamente fim de mandato quase, né, Guiomar? Já está finalizando o mandato dela, mas esse tempo que ela trabalhou sempre foi um trabalho bom, né, com a APEPREM. E também agradecer, cumprimentar também o Diógenes, presidente do Conselho Fiscal, o Marcelo, presidente do Conselho Administrativo. É importante também a presença, né, do vereadores, né, autoridades. Isso vale muito, porque tem sempre esse relacionamento, tem que ser bom, né? Câmara Municipal e autarquias, e principalmente aí hoje que nós estamos falando em regime próprio, né? E também a Angélica, né, diretora de benefícios, né? Então, é importante essa interação aí, né, das autoridades, a presença de vocês aqui, né? Nós temos aí conselheiros, temos dirigentes dos regimes próprios,
Então, esses eventos que são feitos, né, pelas entidades, né, uma iniciativa, né, da entidade, no caso aqui o IPREJUM, é muito importante, porque valoriza os servidores e o conhecimento, né, todos nós, o conhecimento nunca é demais, né? Então, quanto mais a finalidade, né, o intuito desses encontros é justamente isso, passar conhecimento, orientação, né, para todos. Quer dizer, quanto mais conhecimento tem, melhor. E também, né, cumprimentar aí as entidades financeiras, né, que estão presentes aqui, né? Então, muito obrigado e um bom proveito nesses 2 dias aqui de ciclo de debates. Obrigado. Agora, representando a presidência da Câmara Municipal de Jundiaí, passamos a palavra ao vereador Paulo Malerba. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o presidente do Instituto de Previdência de Jundiaí, o Eudes, em nome de quem eu cumprimento a mesa ao qual compomos nesse momento. Cumprimentar algumas pessoas também, no nome das quais eu cumprimento todos os presentes. A Adenir, presidente do Sindicato dos Funcionários da DAI, o Rodney, que é o vice-presidente, o Aparecido Luciane, presidente do Sindicato dos Servidores, a Cleide, o Henrique Parra, representando aqui a Caixa Econômica Federal, muito presente, muito parceira do município, o Eduardo Ballerini também, representando o Banco do Brasil, Marcelo Lomônaco, da Escola de Governo, a Cláudia Sartori, da Coordenadoria do Idoso, e também a Marilza Campos, que é coordenadora das mulheres aqui na Prefeitura do município de Jundiaí. E os meus colegas, o Leandro Palmarini e o Gerson Sartori, também muito atentos a esse debate importante que se coloca, e a Câmara Municipal de Jundiaí não poderia ser diferente, é um espaço realmente para os debates, para as discussões, para o aprimoramento da política pública, e mais uma vez é uma honra recebê-los e recebê-las aqui para esse debate, né? Hoje será assinado a política de responsabilidade socioambiental do IPREJUM, que é um grande passo, um compromisso com a sociedade, com os direitos humanos, com os direitos ambientais, né, com respeito aos direitos trabalhistas. Então, é um avanço muito importante que todos nós temos a reconhecer e cumprimentar pela iniciativa de não se aplicar recursos públicos do patrimônio do servidor público em entidades que não respeitam tanto os direitos dos trabalhadores, os direitos humanos, quanto o meio ambiente. Então, é um grande passo que nós damos aqui, né, e que seja um debate bastante produtivo também na troca de experiências, de conhecimento sobre os regimes próprios que hoje estão em ascensão no Brasil. Cada vez mais temos notado os municípios se preocupando, os servidores colocando isso em discussão, que são os regimes de previdência como forma de garantir o futuro, a aposentadoria dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, aqui em Jundiaí nós temos um grande patrimônio do IPREJUM, beirando 1 bilhão e 70 milhões de reais, né? E nós temos notado também o quanto isso tem sido bem administrado, bem gerido pela municipalidade. Aqui eu cumprimento o Eudes, a equipe do IPREJUM, pelo belo trabalho que tem feito, né? A Angélica, o André, toda a equipe pelo trabalho que tem realizado. O Jundiaí se tornou uma referência nacional na administração dos recursos, nos regimes próprios. Tive o prazer, do ano passado, cumprimentá-lo, né, Eudes, pelo prêmio que foi recebido, né, dentre tantos regimes próprios no Brasil. Jundiaí recebeu o prêmio em nome do Eudes, de melhor administração dos recursos dos regimes próprios aqui no IPREJUM. Então, realmente, é uma grande satisfação para nós. Nós temos notado também que nessa gestão os conselhos estão bastante ativos, né? Nós temos visto o debate, a dinâmica propiciada pelos conselhos, questionando muitas vezes, colocando dúvidas, e é esse o papel mesmo, representar os trabalhadores junto ao IPREJUM, e nós temos visto esse papel ser cumprido. E nós, eventualmente, também questionamos o IPREJUM, nós acompanhamos de perto o trabalho, e quando há dúvidas, nós também
questionamos, aprovamos diversos projetos aqui encaminhados pelo IPREJUM com relação a diversos temas, né, inclusive do passivo que existe atuarial, né, que foi repactuado, nós aprovamos aqui sempre com muita cautela, e às vezes nós mandamos lá quanto vai sair aqui a aposentadoria especial dos guardas municipais, Marcelo, que é guarda municipal, Luciane sabe disso, a gente tem sempre o Diógenes também, nós temos sempre essa questão da aposentadoria especial, e nós queremos saber o impacto lá no IPREJUM, quanto vai sair em custo para o Instituto, um reajuste de uma categoria, de outra, e nós temos encontrado uma parceria importante no Instituto. Então, dessa maneira, é uma satisfação, uma honra fazer parte dessa mesa de aberturas, a Câmara Municipal receber esse evento importante, e desejo a todos um ótimo dia de debates, que seja bastante produtivo e esclarecedor. Muito obrigado. E passamos, então, a palavra ao diretor-presidente do Instituto de Previdência do município de Jundiaí, o IPREJUM, Eudes Urbano dos Santos. Bom dia a todos. Eu me lembro que quando fui chamado para assumir a presidência do Instituto, o prefeito Pedro Bigardi me confiou uma missão que era cuidar bem do futuro do servidor público municipal. Então, isso me acrescentou um tremendo peso nos ombros. É uma atividade que eu não me esqueço um segundo sequer cada dia que eu me levanto para eu vir para o meu trabalho. Com essa missão na cabeça e com esses objetivos que nós estamos estabelecendo, eu acho importante, fiz questão absoluta de ter na mesa a qual cumprimento o presidente do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Eu acho que o IPREJUM e qualquer instituto de previdência, ele não pode se encerrar só na sua diretoria executiva. É fundamental ter os conselhos ao seu lado, mas ao seu lado de forma crítica, de forma construtiva, e é com satisfação que eu tenho sido sempre questionado, apertado, encurralado pelos conselheiros. Eu acho que isso é fundamental e eu acho que isso só nos faz melhorar a cada dia. A gente tem essa motivação. Com muita honra também que nós recebemos aqui na mesa Guiomar, presidente da PEPREM, que tem um papel fundamental na organização dos institutos de previdência, Correia, presidente da BIPEM, da mesma forma. Eu tinha um sonho, mas não conseguimos realizar, que era de trazer alguns institutos que nós sabemos que não têm recursos para estarem presentes, às vezes uma estadia no hotel, um transporte. Eu acho que esses são mais carentes dos trabalhos de nós, que somos seus parceiros, e das associações. Quero cumprimentar também aqui o vereador Paulo Malerba, representando a Câmara Municipal, que nos tem apoiado sempre nas nossas demandas. Já encaminhamos vários projetos aqui para a Câmara, temos mais alguns, Paulo, para nós encaminharmos, e um deles, na esteira da política de responsabilidade socioambiental, que nós estamos assinando hoje, é um pedido de autorização da Câmara Municipal para que nós façamos um convênio com a PRI, que é uma ONG pertencente à ONU, da qual pretendemos ser signatários nos princípios de investimentos responsáveis. Eu acho que é mais uma forma de termos governança total sobre os recursos públicos e garantirmos, assim, o futuro do servidor público. Ele confia no nosso trabalho e nós não podemos decepcioná-los de forma alguma. É para isso que nós estamos aqui. Espero que vocês gostem desse evento. É o primeiro que nós fazemos. O ano que vem pretendemos fazer um que seja melhor que esse, e o outro, e para quando sair os próximos que vierem, que continuem isso, porque com tantas mudanças, nós estamos num mundo de mudanças permanentes.
Então, e educação para a gente, para nós todos, eu digo todos, parceiros, bancos, conselheiros, servidores ativos, aposentados, outros institutos, ela tem que ser continuada, né? A gente não pode achar que isso tem um fim. É um prazer tê-los aqui, eu agradeço mais uma vez e espero que vocês apreciem bastante o nosso evento. Muito obrigado. Muito bem, nós vamos então dar início à nossa primeira palestra de hoje com Fernando Lovisotto, que abordará o tema Investimentos para Investidores Institucionais. Fernando Lovisotto é sócio e membro da equipe da Vinci Partners, responsável por elaborar produtos para investidor institucional. Foi sócio-diretor da Risk Office de 1999 a 2007. Em 2007, quando a Algorithmics assumiu o controle da Risk Office, passou a exercer a função de diretor técnico. Ao longo de sua carreira profissional, exerceu atividades principalmente relacionadas ao desenvolvimento de produtos e prospecção de clientes no segmento institucional. É formado em engenharia e mestre pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Com a palavra, Fernando Lovisotto. Bom dia, pessoal. Obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Espero poder passar algumas mensagens importantes sobre investimentos e que sirvam para um período um pouco mais longo e, quiçá, menos turbulento do que o que a gente está vivendo hoje, né? O desafio de vocês é sempre muito difícil, porque fazer a gestão visando o pagamento de benefícios é fazer a gestão para o médio e longo prazo. E, infelizmente, a gente acaba sendo cobrado por várias pessoas, por várias instâncias, no curto prazo, tá? E esse desequilíbrio entre o curto e o médio e longo prazo acabam fazendo, às vezes, a gente tomar decisões equivocadas, tá? Que provavelmente não vão ser as melhores no futuro. Fora isso, quer dizer, fora esse desafio que já é inerente ao trabalho que a gente tem, a gente ainda tem outros desafios, né? Quer dizer, a gente está passando por uma época um pouco turbulenta no cenário, tanto internacional quanto doméstico, tá? Muita volatilidade e talvez a época onde a gente nota que os riscos estão sendo muito grandes e algumas vezes mal precificados, tá? Então, assim, a minha ideia aqui é falar um pouquinho do ALM, dos cenários, e depois entrar um pouquinho mais em detalhe dentro de uma das classes de ativos que faz parte dos investimentos em renda variável, que é a parte ligada a dividendos, tá? Só para, assim, falar um pouquinho da Vinci, falar um pouquinho de mim, acho que é a primeira vez que eu falo com vários de vocês. Quando eu, na verdade, me formei e, junto com o Marcelo Rabat, a gente montou o Risk Office em 1999, mais ou menos, 98 para 99. Em 2007 a gente vendeu e em 2010 a gente se juntou à turma da Vinci, tá? A turma da Vinci é uma turma que fazia gestão de investimentos ligadas a produtos mais alternativos e com um foco no médio e longo prazo. E a gente achava que em 2010 fazia sentido a gente estar se juntando a eles porque haveria necessidade, por parte dos investidores, de uma maior diversificação dos investimentos, dado que o cenário que a gente estava vislumbrando naquele momento era um cenário de juros reais menores. Então, o Brasil tendo virado investment grade, a gente achava que o juro real ia cair e que, então, os investidores iam procurar investimentos diferenciados, tá? A gente, nos últimos 12 meses, provavelmente teve um pouco de retrocesso desse cenário, só que a gente acha que isso ainda é temporário, não é nada definitivo, tá? Então, isso continua fazendo sentido no nosso ponto de vista.
A 20, atualmente, tem mais ou menos 200 profissionais. A gente tem mais ou menos 19 bilhões de reais sob gestão. Mais ou menos 3,5 bi ligados a investidores institucionais como vocês. Mais ou menos uns 50 fundos de pensão e uns 140 regimes próprios como clientes. Tá? A gente até hoje se preocupa com as questões mais técnicas ligadas ao setor. Tá? Então a gente tem participado de discussões em relação ao cálculo da solvência, precificação dos ativos, né, contabilização dos ativos, porque a gente imagina que isso é importante na definição das políticas de investimento e na escolha dos investimentos. Tá? Isso tem impacto, então, na maneira com a qual a gente acaba agindo, a gente como investidor. Quer dizer, se eu tenho a possibilidade de comprar uma NTNB, por exemplo, e pôr na curva, provavelmente o meu horizonte de outros produtos ou de outras alocações disponíveis, elas vão ter um perfil de risco-retorno diferente do que se eu só posso comprar NTNB e marcar mercado. Então, essa questão da contabilização, ela acaba impactando no risco-retorno das classes de ativos na maneira que vocês acabam enxergando. Tá? Bom, quando a gente começou lá atrás, ninguém fazia LM. Então, o mundo era meio diferente. O mundo lá em 2000 era um mundo onde quase que todos os fundos de pensão tinham a seguinte alocação: 24%, 25% em renda variável e 75% em CDI. Tá? É o mundo da época dos Flintstones, assim, da época onde o juro real era alto, não existia NTNB, não existia nem um outro título que era NTNC, que era um título ligado à inflação, mas ligado ao IGPM. Um mundo um pouco mais complicado. Tá? De lá para cá, existiu muitas mudanças aconteceram. Tá? Um pedaço grande da alocação dos investidores foi para a parcela ligada à inflação, principalmente para a parte ligada às NTNBs. Houve uma redução significativa da parcela investida em renda variável. Houve um aumento de diversificação com investimentos em private equity, que quase naquela época não existiam, e em alguns outros tipos de créditos mais estruturados. Tá? Então, a vida de vocês melhorou do lado da maior possibilidade de escolha, ou seja, antes você não tinha esse leque todo de possibilidades, só que piorou, porque você tem que saber escolher o que investir. A escolha do que investir também varia no tempo, por causa do cenário, por causa dos prêmios, por causa das taxas de juros, assim por diante. E aí vem aquele desafio que eu coloquei no começo, a escolha entre o que é melhor no curto prazo e o que é melhor no médio e longo prazo. Tá? Eventualmente, se eu quiser maximizar a alocação por períodos curtos de tempo, ou seja, eu fizer uma gestão sempre pensando no curto prazo, quando eu chegar num período longo, eu posso ter um problema muito maior do que se eu fizer a gestão já olhando de cara para o médio e longo prazo. Tá? E aí, junto com isso, vem o problema da comunicação, o problema de saber explicar para o participante, para os órgãos responsáveis, para os conselhos, o que se passa. Né? Que acho que é um problema que a gente ainda está engatinhando em toda a parte de previdência. Tá? É como se comunicar, como funcionam esses investimentos e assim por diante. Tá? Então, quando a gente começou a fazer os primeiros ALMs lá em 2001, eu lembro que o primeiro que eu fiz, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o cliente demorou 2 anos para implementar, porque naquela época não existia muita confiança em se comprar títulos de prazo tão longo. Tá? Então foi quando o pessoal começou a sair da alocação, que era só em CDI e Bolsa, e começou a mudar para ter um pouco mais de investimento ligado à inflação, até alguma coisa ligada a real estate, até alguma coisa ligada a private equity e, quando possível, a carteira de empréstimos. Então, um ALM, ele vai definir
numa visão muito simples, quanto que eu vou ter de investimento em cada uma dessas classes, ou seja, qual a minha alocação estratégica em cada uma dessas classes, e qual é o meu limite mínimo e máximo para cada uma dessas classes, visando a obtenção de um retorno mínimo para superar a meta atuarial e fazer com que eu não tenha problemas para bater a meta e pagar os benefícios para os participantes, que é, em última instância, o dever que todo mundo aqui tem, pagar benefício para os participantes, não frustrar a aposentadoria de ninguém. Tá? Também naquela época a gente tinha outros desafios, quer dizer, os benchmarks no mercado eram muito raros. Você tinha benchmark, você tinha, na verdade, a taxa CDI e para a Bolsa você tinha o Ibovespa. Você não tinha nem o IBX. Depois veio o IBX, que se popularizou mais ou menos ali em 2002, 2003. Depois vieram alguns outros índices, uns índices de small caps, que é o SMLL. Depois vieram o índice de dividendos, o IDIV, e assim por diante. Depois vieram os índices de renda fixa, né? O IMAB, o IMAB longo, o IMAB curto, o IRFM, o IMA geral, que hoje em dia a gente fala essas coisas, eu acho que vários de vocês já ouviram. Só que naquela época isso não existia. Tá? Então, você realizar um estudo de LM hoje e definir os investimentos faz com que você tenha mais possibilidades e você tenha que tratar isso nesse estudo de alocação de investimentos. Mesmo assim, a gente ainda aqui também está engatinhando. Provavelmente faltam outras referências. Falta ainda uma referência para a parte de alocação em crédito, tá certo? Um índice que reflita a rentabilidade que o investimento de renda fixa ligado a crédito deveria ter, ou qual é a rentabilidade de uma carteira média ligada a crédito. Falta mais transparência e dados e um índice que reflita melhor a rentabilidade da caixinha de private equity. Então aqui a gente ainda tem coisas para o mercado se aprimorar. Tá? Mas no final a gente tem um desafio, e o desafio é todo ano, a gente tem que definir quanto que a gente vai alocar em cada uma dessas coisas. Com o aumento da volatilidade das NTNBs, principalmente de 2013 para cá, quer dizer, até 2013 todo mundo surfou ali e realmente teve uma rentabilidade muito boa, mas quando a gente pega de 2013 para cá, com o aumento da volatilidade das NTNBs, houve uma mudança grande no asset allocation de todo mundo. Tá? Então, muita gente preferiu manter recursos, por exemplo, em CDI. A gente viu uma volta, um aumento da alocação em CDI. Tá? E vimos, como eu falei, uma redução da alocação em renda variável. Aí a gente tem desafios importantes, quer dizer, o CDI esse ano, quer dizer, em troca de uma menor volatilidade, o pessoal falou assim, chega de volatilidade, não aguento mais esse chacoalhão das NTNBs no meu portfólio. Não quero mais ver meu patrimônio chacoalhando tanto. E foi para CDI. Esse aumento do CDI, no entanto, esse ano, tem sido frustrante. Por quê? Porque, por um lado, ele tirou a volatilidade da carteira, mas, por outro lado, o CDI não dá nem inflação esse ano. Então, em troca de uma baixa volatilidade, as fundações não estão tendo nenhum ganho real, ficando investidas em CDI. Os regimes próprios, os investidores de médio e longo prazo. Quer dizer, qualquer um que tenha meta atuarial 5, 5,5%, 6%, mais inflação, com o CDI nesse ano, muito provavelmente não vai bater. Tá? E aí vem aquele desafio, quer dizer, o que é risco? Risco é a volatilidade que eu tenho na minha carteira, ou o risco é eu não bater a meta atuarial, eu não entregar a rentabilidade esperada? Eu entendo que risco para vocês é não bater a meta atuarial. A volatilidade é um elemento inerente a esse processo, quer dizer, e aí o que você tem que fazer é explicar muito bem, e aí vem aquele desafio do conhecimento e da educação, que isso faz parte para o participante. Se ele quer minimizar a chance de faltar dinheiro
para pagar a aposentadoria lá na frente, ele tem que entender que essa volatilidade hoje faz parte do jogo. Tá? Então, esse é o primeiro pensamento. Olha quanto que se perdeu deixando o dinheiro em CDI, tá certo? E aí não atingindo a meta atuarial nesses 6 primeiros meses do ano. Tá? Tudo para não ter volatilidade no portfólio. Na parcela de renda variável, igual. Quer dizer, muita mudança foi feita nas carteiras, mas provavelmente eu acho que ainda tem um aprimoramento a ser feito e muito provavelmente o que eu quero mostrar é que essa realocação não foi feita, não está sendo feita numa hora adequada. Tá? Porque eu vou mostrar alguns dados para vocês. Tá? Parcela de Private Equity. É uma parcela que aí sim, sem dúvida nenhuma, tem que ser olhada num prazo mais longo. É importante vocês acompanharem que algumas mudanças vão acontecer nesse mercado. A CVM já está pedindo para os gestores marcarem a mercado as posições uma vez por ano. Então, aquela cota de Private Equity que hoje em dia não chacoalha, vai passar a ter uma reprecificação uma vez por ano, pelo menos. Então, ou ela vai chacoalhar para cima ou para baixo, mas vai chacoalhar mais do que vocês estão acostumados. Tá? E a parte de real estate, infelizmente, a gente está passando por um momento que, dependendo do mercado onde a gente atua, está passando por um momento complicado. Mas que provavelmente os retornos futuros são bons. Tá? O objetivo, na verdade, então, é gerar alfa nessas classes de ativos, ou seja, gerar algum prêmio que seja superior à meta atuarial que cada um de vocês tem. Tá? A gente acha que tem algumas maneiras de gerar esse prêmio. Algumas vezes a gente consegue gerar esses prêmios investindo em títulos públicos, ou seja, se os títulos públicos estão sendo negociados a 6,5, 7, 6,3 e a meta atuarial é 6, algum ganho você já está gerando. Tá? A outra parcela é a parcela de crédito. Crédito, em geral, tem que ter um prêmio, porque você está abrindo mão de liquidez e você está investindo por um prazo maior. Toda vez que você aceita algum tipo de restrição, e nesse caso são 2, pelo menos, são 2 pelo menos, você tem que ter um prêmio maior, tá certo? Porque senão você vai investir num título público. Então você tem que ter um prêmio maior. O prêmio de crédito no Brasil, infelizmente, caso geral, é mal precificado. Então, tem algumas distorções no mercado. Se você pega vou dar um exemplo muito simples. Se você pega uma LF, uma letra financeira da Caixa Econômica Federal, e quer comprar esse título, provavelmente você vai ter uma taxa de 104%, 105% do CDI. Talvez 106%, no momento maior ali foi 106%. Se você pega o mesmo título que a Caixa Econômica Federal emitiu no exterior, que é um bonde que vence em 2024, se não me engano, e põe na mesma equivalência, ou seja, como ele é um bonde, ele é um título emitido no exterior em dólares, mas você põe na mesma equivalência que é comparar em função do CDI, esse título lá fora vai ser 115, 120 do CDI. Então, sim, como pode o mesmo emissor lá fora ter um título negociado a 115, 120 do CDI e aqui a 104, 105 do CDI? Então, uma questão de algumas distorções que acontecem no mercado. Tá? A segunda distorção, por exemplo, é a seguinte, quer dizer, novas emissões no mercado, nesse período recente, onde o mercado secou, onde tem tido poucas ofertas, onde os bancos estão muito mais restritivos em relação a crédito, por N razões, tem saído a taxas maiores. Então, teve oferta de CEMIG numa taxa alta, tem outras ofertas em taxas muito altas. Enquanto você pega o mercado secundário, a taxa que a Ambima mostra com taxas baixas. Essa distorção parece não fazer sentido, né? Então, a gente tem um problema aqui, tá? Então, ainda é um lugar onde eu acho que tem que ter muito cuidado para se analisar aonde que a gente está colocando o dinheiro. Tá bom? Parte de Private Equity. A gente tem que lembrar do seguinte: como que se dá a diversificação nesse tipo de investimento? Só quero recapitular um negócio aqui. Um investidor de longo prazo, a maior fonte de proteção que ele tem
é a diversificação. Não é... O maior mitigador de risco é a diversificação, tá? Isso vocês têm que guardar sempre. Toda vez que a gente concentra num único investimento, a gente está aumentando o risco, de alguma maneira, tá? Então, vamos lá. A maior fonte de diversificação que a gente tem ao investir em private equity é a diversificação temporal. É a diversificação de investir em várias safras diferentes. O que a gente acabou vendo no mercado foi um impulso, um ímpeto muito grande, onde no momento onde o juro caiu, todo mundo investiu em private equity tudo ao mesmo tempo agora. Foi um negócio maluco. Então o pessoal pegou e comprou todos os private equities que passaram na frente e em qualquer taxa, em qualquer preço, em qualquer condição. Falando o seguinte, deixa eu me preparar porque os juros caiu. Isso não é a maneira mais adequada de se fazer esse tipo de investimento. Quer dizer, a maneira mais adequada é você investindo em safras diferentes, em tempos diferentes. Aí você montando uma carteira com muito cuidado ao longo dos anos e depois ir reinvestindo o recurso que foi retornado pelos esses primeiros investimentos. E não você pegar e falar o seguinte, meu limite é 5%, vou para 5% e acabou. Por quê? A gente está num momento onde vários desses investimentos deveriam estar sendo retornados. Tá? Estou falando do mercado, de novo, caso geral aqui. Tá? Vários dos investimentos foram feitos lá ao redor de 2008, 2009, 2010. E esses investimentos deveriam entrar numa fase agora onde deveriam ser retornados. Só que as condições do mercado não são boas para os gestores devolverem esse recurso. Não são boas por quê? Porque os preços dos ativos não estão na melhor fase, porque não tem condições das empresas realizarem IPO na bolsa. E aí o que acaba acontecendo? Você fica concentrado e acaba tendo todos os investimentos que você fez para serem desinvestidos no mesmo momento. Se esse mesmo momento acaba coincidindo de ser uma janela ruim, desfavorável, você fica preso nos investimentos por mais tempo, correndo o risco de ter retornos ruins. Então, esse é o maior cuidado que eu acho que todo mundo deveria ter. E isso faz com que, às vezes, as pessoas falem assim, private equity não é bom. Não, private equity é bom, faz sentido. Todos esses investimentos, inclusive, fazem sentido de coexistirem dentro de um portfólio, porque, como eu falei, a diversificação é a coisa mais importante. Só que tem que ser feito da maneira adequada, tá? E aí, por último, eu vou falar de renda variável, que acho que é um desafio, assim, mais de todas as classes a mais difícil, porque realmente o que todo mundo tem na cabeça é o Ibovespa, tá? Então eu vou tentar tirar o Ibovespa da cabeça de vocês e falar um pouco mais abertamente de renda variável. Primeira coisa, quando a gente investe em renda variável, é o horizonte de investimento. Quer dizer, a gente está falando de investimentos assim de longo prazo. A gente sempre acredita que investir na bolsa você tem que ter um horizonte de 3, 5 anos no mínimo. Senão, não faz sentido. Ou seja, se eu soubesse que a bolsa com certeza vai subir nos próximos 12 meses, eu ia ter uma bola de cristal que ninguém tem. Todo mundo que acha que tem, uma hora quebra a cara. Não existe essa bola de cristal. Tá? O que acaba acontecendo? Esse primeiro gráfico da esquerda, ele mostra desde 1980 como que a bolsa foi quando a gente olha ela em termos dolarizados. Tá? A gente tem que dolarizar a bolsa porque aqui tem várias moedas diferentes, como a gente está falando desde 1980, tá? Não tinha estabilidade de inflação, assim por diante, então a gente olha ela em dólares. E quando você olha em dólares, você vê com clareza que ela tem ciclos longos de alta, tá? Ou seja, que duram 4, 5 anos, e ciclos longos de baixa. Tá? O último ciclo que a gente está vivendo é um ciclo de baixa. Se vocês olharem, a gente está lá no final, naquela flecha vermelha que está caindo. Muito provavelmente, a gente até já está mais perto do fim desse ciclo de baixa do que do começo desse ciclo de baixa. A gente já está sofrendo há 5 anos, 4, 5 anos. Tá certo? Então, se você me perguntar, agora é a hora
Só assim, cada caso é um caso, eu estou tratando o caso geral, é importante isso, tá? Se você me perguntar, agora é a hora de eu realizar a bolsa, de eu reduzir a alocação em bolsa? Provavelmente não. Você vai estar vendendo na hora errada, tá? Porque a gente está muito mais perto do fim do ciclo de baixa do que do começo dele. Eu devia ter realizado a bolsa lá em 2007, ó. Não agora. Não agora. Tá? Agora deveria ser a hora onde eu deveria estar aumentando a minha alocação em renda variável. Tá? A gente ainda tem um negócio que é interessante, que é aquele gráfico da direita, que é um índice de volatilidade do mercado norte-americano, que é o VIX, que ele está nos mínimos históricos, né? Isso se deve à quantidade de liquidez que foi injetada no mundo. Tá? Então, assim, a gente tem que lembrar que a gente tem 7 trilhões de dólares que foram injetados de liquidez no mundo, tanto pelo Banco Central americano, quanto pelo Banco Central europeu, japonês, inglês, chinês, todo mundo. É muito dinheiro. É uma quantidade de dinheiro que está em caixa muito alta e que uma hora vai para algum investimento. Tá? Então, você junta essas duas coisas, eu não acho que é o momento mais adequado de eu realizar, de eu reduzir os investimentos em renda variável. Eu até entendo que isso está acontecendo por outros fatores, mas tecnicamente não é a melhor hora. Quando a gente olha, eu tenho mais 2 gráficos, um do Ibovespa e um do IBX, que são benchmarks assim, que existem há mais tempo. E olha os retornos que o Ibovespa e o IBX tiveram em janelas de 3 anos, e olho a última janela de 3 anos, eu vejo que eu estou muito para a esquerda, ou seja, eu estou nos piores momentos possíveis. Ou seja, repara bem, aqui eu peguei o Ibovespa de 94 a 2015 e olhei retornos de 3 em 3 anos. Tá? E desenhei esse gráfico azul que está embaixo, essas barras. Como que eu leio essas barras? Por exemplo, aquele número 27 ali na terceira barra azul. Ele está me falando o seguinte, 27 amostras tiveram um retorno entre menos 20% e 0% em períodos de 3 anos. Tá? 19 amostras tiveram um retorno entre menos 40% e menos 20%. E onde a gente está nos últimos 3 anos? Essa linha vermelha. Nos últimos 3 anos a gente está com um retorno de menos 25%. Ou seja, a gente está num momento muito raro. Porque a média de retorno estaria muito mais para a direita. A média, a mediana, a distribuição está muito mais para a direita. Então, alguém que resgata a bolsa agora está resgatando aqui na esquerda. Não está resgatando muito provavelmente no momento apropriado. O correto seria eu resgatar depois de um retorno muito bom. Onde aí sim eu tenho que rebalancear a minha carteira. Tá? E tecnicamente, do jeito correto, eu deveria rebalancear nos 2 momentos. Deveria rebalancear quando ela sobe muito, porque eu deveria resgatar, e deveria rebalancear quando ela cai muito, porque aí eu deveria investir. É só isso que garante que eu compro barato e vendo caro. Tá? Mas é justamente o contrário que a gente tem visto nesse momento. Quando a gente pega o IBX, é uma situação muito parecida. Tá? A gente está aqui na cauda da esquerda. Ou seja, a gente está resgatando, reduzindo, mudando a alocação num momento onde aconteceu um impacto muito ruim. É onde eu estou destruindo a minha política de investimento de médio e longo prazo. Tá? Esse é o caso geral. Eu entendo também que dentro da renda variável, a massa de gestores, a massa de oportunidades, ela não é uniforme, tá? Ou seja, não dá para eu ordenar todos os fundos e falar assim, esse é melhor que esse é melhor que esse, esse é melhor que esse, sem eu primeiro fazer uma classificação, qualquer que ela seja, mas das estratégias que os gestores seguem, tá? Eu lá na 20 gosto de trabalhar com essas 4 estratégias, tá? Eu acho que tem gestores que são o que eu chamo de long only, então são gestores que vão sempre comprar ações, vão comprar as empresas,
vão trabalhar de uma maneira concentrada, eles não vão investir em 50 empresas, 40 empresas, em geral eles vão trabalhar com 20 empresas, 15 empresas, tá? E vão tentar bater o benchmark através dessa concentração, tá? Sempre comprados. Eventualmente eles vão aumentar o nível de caixa dos fundos, se eles acham que a bolsa não está no momento adequado, e horas vão reduzir. Tá? Esses são os gestores que eu chamo de long only, tá? Onde a maioria da gestão ativa está. Eu acho que tem um segundo tipo de mandato, que é o long biased, ou seja, além do gestor escolher as ações que vão subir, ele eventualmente vende as ações que vão cair. Tá? Então ele tenta tirar proveito dessa volatilidade do mercado, e se ele acha que determinado papel vai cair, ele vende, e um outro que ele acha que vai subir, ele fica comprado. Tá? Então ele tenta ter duas fontes para gerar esse prêmio sobre o Ibovespa. A terceira maneira é a parte de dividendos, tá? Que no fundo deveria ser a parte mais conhecida, mas a gente, na nossa experiência, quando a gente conversa com investidores, a gente vê que é a parte menos conhecida. Aí é o seguinte, quer dizer, quando a gente investe numa companhia, qualquer um que seja, ou a gente individualmente, né, pessoa física, ou como investidor institucional, assim por diante, se você pensa assim, o que você quer daquele investimento? O que você quer daquela empresa? Você monta lá uma padaria. O que você quer da padaria? Você quer que a padaria dê lucro. Certo? Acho que essa é a primeira. Você compra uma empresa ou monta uma empresa para ela dar lucro. Tá? Então, quando a gente investe em dividendo, o que a gente quer? A gente quer que as companhias nas quais a gente investiu deem lucro e que o lucro seja retornado para o investidor. A gente quer receber dividendos sobre os lucros. Então, assim, essa é a maneira inicial, original do investimento em bolsa ser feito. Só que, por uma razão histórica, no Brasil, ninguém começou por aí. A gente começou investindo, na verdade, em Ibovespa. Porque o Ibovespa era a fonte de referência que a gente tinha, a fonte de referência mais antiga, é um índice de 1969, se eu não me engano. Então, é um índice antigo, você falava assim, o Ibovespa sai no jornal todo dia, subiu 1, caiu 1, então eu quero comprar um fundo que reflita o Ibovespa. Ou depois um fundo que supere o Ibovespa. Mas a razão pela qual a gente deveria investir em ações é que essas empresas nas quais a gente comprou deem lucro. E que o lucro seja retornado para a gente. Essa é a razão original de um investimento em bolsa. Então, quando a gente começou meio distorcido por essas razões, essa falta de benchmarks e o fato do benchmark mais conhecido ser o Ibovespa, tudo começou dali. Então, tudo começou com um benchmark que era muito concentrado, porque ele já foi muito concentrado em telecom, já foi muito concentrado em mineração. Hoje em dia ele melhorou muito, mas hoje em dia ele ainda é concentrado, por exemplo, em bancos. Então ele é um índice concentrado, muito melhor do que ele era, mas um índice concentrado. Como ele é concentrado, ele tem mais volatilidade, porque toda vez que eu tenho concentração, eu tenho aumento de risco. Sempre tem que lembrar disso. Então ele tem muito mais volatilidade. E todo mundo começou a investir em renda variável com olho no Ibovespa, tá? E não nessa terceira caixinha. E tem a parte 4, que é a parte de eu comprar ações de empresas menores que tem mais crescimento, onde eu falo o seguinte, essa empresa vai crescer, o mercado dela vai se ampliar, e aí eu vou ter um ganho de capital muito grande, que é a parte mais ligada a small caps e tal, e para isso eu aceito ter menos liquidez. Tá certo? Então essas são as 4 subcategorias de investimentos em renda variável que eu enxergo. Tem gente que vai dividir em 5, 6, tem gente que vai dividir em mais, tem gente que vai dividir em menos. O fato é o seguinte, essas 4, hoje em dia, a gente consegue ter alguma referência. Então eu tenho o SMLL para a parte de small caps, que a bolsa divulga, eu tenho o IDIV para a parte de dividendos, então hoje em dia eu tenho mais referências sobre elas. E eu consigo notar
que entre elas, o comportamento delas é muito diferente. Em momentos onde a bolsa sobe, em momentos onde a bolsa cai, ou ano a ano. Tá? Então, por exemplo, essa tabela aqui de baixo, tá? Mostra, eu fiz desde 2007 até 2014, eu ordenei da classe que teve a maior rentabilidade para que teve a menor rentabilidade. Então, em 2007, a parcela de dividendos teve rentabilidade de 43% e a parcela de small caps 21%. Olha o tamanho da dispersão. Uma foi 43, a outra 21. Quando eu pego um outro ano aqui, vamos supor, 2011, dividendos teve 14, o Ibovespa teve menos 18. E em 2014, eu tenho a parte de long bias 4,90, dividendos menos 18. Então, repara bem, eu tenho uma dispersão entre essas classes muito grandes. Logo, investir em bolsa não é tudo a mesma coisa. Essa já é a primeira questão importante. Quanto só a bolsa foi mal, logo minha carteira foi mal, é falso. Depende o que na bolsa eu comprei. Depende em qual dessas estratégias eu pus mais peso. Tá? Quando você olha então num período acumulado aqui de 8 anos, aí a dispersão fica gigante. O Ibovespa nesse período foi 13%, e isso assim justifica a raiva, a má vontade de investir em bolsa que todo mundo tem. Tá? Porque você fala assim, poxa, em 8 anos 13% não dá a inflação dos últimos 2. Então, realmente, é melhor não ter. Só que você olha lá, ó, dividendos rodou, deu quanto? 100 e pouco, long only 100. Então, assim, tem coisa que andou muito bem. Tá certo? Então, voltando no conceito, desde o primeiro nível, a maior fonte de proteção que vocês têm é a diversificação entre classes de ativos. Quando eu desço no segundo nível e olho renda variável, vale a mesma regra. A maior fonte de diversificação que a gente tem é a diversificação entre essas estratégias. Tá? E se eu diversificar nessas estratégias, eu no longo prazo provavelmente vou superar o Ibovespa sim. Agora aqui eu queria falar um pouco mais da parcela de dividendos. Tá? Assim, como eu falei, assim, essa estratégia de dividendos deveria ser a primeira parcela que qualquer um deveria ter no longo prazo, pensando em renda variável. É como se, em vez de eu sair do Ibovespa e falar assim, vou ter a maior parte do que eu tenho em bolsa, eu vou ter no Ibovespa e vou diversificar comprando alguns gestores ativos, o que eu penso que um recurso ligado à Previdência deveria fazer é justamente o contrário. A parcela 1, ou o grosso da alocação, deveria estar ligado a dividendos. E eu vou argumentar por quê. Quando eu invisto em Ibovespa, invisto em long only, invisto no resto, isso é secundário. Por quê? Porque a parcela que mais é atrelada à meta atuarial e mais é atrelada a esse objetivo no futuro de pagar benefício é a parcela ligada a dividendos. É como, vou fazer uma analogia com a renda fixa. O que tem mais risco para vocês? É investir em CDI ou é investir num papel que rende inflação mais 6, 7? É no CDI. O CDI não me protege de inflação. Um papel que rende inflação mais 6, 7, eu sei que no longo prazo vai bater minha meta atuarial. O CDI pode ser que num período curto bata. Mas como eu falei, por exemplo, esse ano, até agora, nesses 6 primeiros meses, não bate. Então, assim, a mesma analogia serve para a alocação de renda variável. O que protege mais você da meta atuarial? É o dividendos, ou é o long only, ou é o Ibovespa? É o dividendos. E aí eu vou tentar argumentar aqui o porquê. Tá? Em geral, várias das empresas que fazem parte desse universo investível e que paga dividendos, ela tem a receita atrelada à inflação, protegida de inflação. Tá? O que acaba acontecendo? A palavra até mais correta é tem a receita protegida de inflação. Ou seja, a receita
não é, em geral, indexada em inflação. É que a receita dessas empresas tem um contrato onde está totalmente indexado. Tá? Apesar de que algumas empresas, por exemplo, do setor elétrico, tem repasse automático, na hora que você calcula o reajuste de preço, é ligado a algum índice de inflação, então até tem alguma indexação. Mas, em geral, a receita é protegida. Então, quando eu falo assim, Ambev, que faz cerveja, refrigerante, assim por diante, é líder de mercado e quando ela tem alguma pressão nos custos, ela consegue repassar isso no preço da mercadoria dela. Então, ela tem a receita protegida de inflação. Vou dar um exemplo assim, que não é muito usual. A indústria de cigarro tinha o mesmo negócio, quer dizer, pegava Souza Cruz, conseguia repassar. Tá? E tem vários subcasos disso, empresas líderes. Você pega uma empresa que nem a CETIP, é a única que deixa registro, que deixa o sistema financeiro, por exemplo, fazer registro de operações de renda fixa. Então ela consegue repassar no preço qualquer impacto que ela tenha no custo. Tá? Com isso ela consegue garantir e se proteger de um aumento de inflação. Tá? Então isso acaba sendo importante por quê? Porque se essa empresa que eu estou investindo tem a receita dela protegida de inflação, provavelmente a linha dela do lucro vai ser protegida, e é o que me interessa, porque eu quero receber os dividendos. E os dividendos que eu vou receber vão estar protegidos de inflação, o que tem a ver com a minha meta atuarial. Para vocês verem como está tudo linkado. Empresas do setor elétrico têm essa característica, várias delas, assim por diante. Segundo, como elas pagam dividendos, as margens são estáveis. Então, são empresas relativamente maduras, com margens estáveis. Então, quando a gente fala o seguinte, é muito mais fácil fazer uma projeção de quanto que vai crescer o lucro, quanto vai crescer EBITDA, quanto vai crescer todos esses números dessas companhias, do que de uma empresa que está crescendo, de uma empresa nova. Tá? Que essas aí são muito mais uma empresa ligada a consumo, por exemplo. Como que eu vou saber o que vai acontecer? Desculpa. Qual a incerteza que tem em relação ao crescimento de Pão de Açúcar, Renner, Hering e assim por diante? E eu comparo com a incerteza que tem em relação ao crescimento, por exemplo, da Ambev. É incomparável. Uma é muito mais madura, o mercado é mais maduro, a outra não é. Ela pode crescer muito mais ou muito menos do que eu estou prevendo. A outra não. Eu tenho mais estabilidade dos números. Tá? E aí o que acaba acontecendo? Em geral, ainda tem um outro detalhe que acaba ajudando elas. Como toda receita é protegida de inflação e nem todo o endividamento delas está ligado à inflação, em geral uma parcela grande do endividamento está ligado ao CDI, em momentos de inflação alta, elas se beneficiam dessa inflação. Que isso é importante. Então, é uma empresa que acaba se beneficiando de um cenário inflacionário ao invés de perder valor num cenário inflacionário, que é o caso ao contrário, por exemplo, de consumo. Tá? Então, aqui ainda tem uma outra questão que a gente deixou em terceiro plano, mas que também é importante. Tá? Agora, isso olhando isoladamente a parte das empresas, que são o universo de investimento desses mandatos de dividendos. Agora, vamos olhar isso em relação ao nosso ALM. Tá? Quando a gente olha no longo prazo, e aí vem um detalhe interessante aqui, né? Em geral, aí a fundação, o regime próprio, vai lá e compra uma NTNB longa, compra uma NTNB 2035 e fala o seguinte, vou comprar esse título que paga 6,20, porque a minha meta atuarial é 6, ele está me gerando 0,20 a mais ao ano, então eu, no longo prazo vou bater a meta atuarial. É verdade. E eu não vou comprar isso aqui, bolsa, porque isso aqui não sei se vai bater. Quando a gente olha no longo prazo, a gente tem que pensar no seguinte. Primeiro, essa renda fixa, é verdade isso, mas tem volatilidade. Vai chacoalhar. Tá? É o chacoalhão que teve em 2013, é o chacoalhão que vai ter esse ano, é o chacoalhão que a gente sempre está sujeito. Aí eu falo isso, eu ouço a seguinte resposta. Não, mas eu vou carregar esse título por um prazo longo. Então veja bem. Se você for carregar por um prazo longo, o que é verdade e deveria ser assim mesmo,
eu também deveria carregar esse investimento por um prazo longo. E comparando os dois em prazos longos, em geral, esse tipo de investimento gera retornos extras sobre a renda fixa. O investimento em dividendos bate um investimento numa NTNB longa num prazo longo. Num horizonte de 4 anos, a chance de bater IPCA mais 6 é 90 e poucos %. Tá? Então, sim, se é para falar, não, no prazo longo, isso aqui, esse investimento, em geral, bate uma NTNB longa. Tá? Então, ele deveria fazer parte, sim, do asset allocation. Segunda característica que eu falei, que acho que é uma das mais importantes. Esse investimento é protegido de inflação. E inflação, a gente acaba esquecendo, mas é um componente, a gente lembra nos anos que nem esse, que a inflação vai para 9, aí a gente acaba lembrando, pô, a inflação está destruindo, eu não vou conseguir bater a meta. Aí eu deveria lembrar disso sempre. O meu zero não é o CDI, não é uma taxa de juro nominal. O meu zero é inflação mais uma taxa. É bem diferente. São dois mundos muito diferentes. Tá? E esse investimento, dentro das classes de renda variável, é o único protegido de inflação. E a terceira característica, que eu acho que é importante, é a questão da volatilidade. Tá? A volatilidade do investimento em dividendos, em geral, é metade do que a volatilidade do investimento ligado àquelas outras classes de renda variável ou Ibovespa. Então, em geral, o dividendos tem volatilidade que é metade da volatilidade do Ibovespa. Isso é importante? Acho que é. É importante chegar no final do ano e notar que o patrimônio não ficou chacoalhando tanto. Tá certo? Acho que é uma característica que todo ser humano gosta. Tá? Então, esses são 3 argumentos que fazem com que eu acredite que essa é a alocação zero dentro da caixa, dentro da alocação de renda variável. As outras alocações, elas são ativas sobre essa. Elas deveriam entregar mais retorno do que essa. Por quê? Porque elas têm mais risco do que essa. Tá? O Ibovespa tem que bater o dividendos. Os fundos long only tem que bater o dividendos. Os fundos long bias tem que bater o dividendos. Os small caps tem que bater o dividendos. Dividendos é o zero. Dividendos deveria ser o mínimo que eu aceito. Essa deveria ser a referência que a gente deveria ter. Tá? Aí a gente fez alguns gráficos, quer dizer, desde que o índice de dividendos foi calculado, e eles fizeram um backtest, então eles fizeram umas simulações para trás, tá? E começaram a divulgar, a gente tem essa linha azul. Essa linha azul é o IDIV, que é o índice de dividendos da Bovespa. Tá? Ele começou a ser calculado ali em 2006. E a gente tem a linha laranja, que é o Ibovespa que a gente vê lá no Jornal Nacional. Tá? Se a gente notar, olha a boca de jacaré que abriu nesses anos um índice contra o outro. Tá? É muito forte. Muito forte. Tá? E guarda que ele ainda tem uma semelhança, se você olha nesse período aqui, ó, ele tem uma semelhança grande com as NTNBs. Tá? Quando teve essa queda, foi quando a taxa das NTNBs abriram. Tá? Então, ele é bem parecido, do ponto de vista de comportamento, com a parte do IMAB longo. Só que do ponto de vista de retorno, não. Ele supera o IMAB longo. Tá? E tem diversificação. Então, é aqui que eu deveria estar notando que eu estou gerando prêmios no longo prazo. Tá? Então, esse é um número índice. Importante notar também em 2008, né? Em 2008, a Bolsa caiu 40%. Tá? Não sei se vocês lembram, o número foi esse. O estresse foi feio e tal, o Ibovespa caiu 40%. Em geral, o IDIV caiu muito menos. Tá? Muito menos, caiu quase que metade, um pouquinho acima. Tá? E isso faz uma diferença, porque quando eu vou compondo retornos, o nosso trabalho aqui no longo prazo é ir compondo retornos, e para compor retornos, eu tenho que evitar grandes quedas,
eu evitando grandes quedas, eu vou compor retornos maiores, eu vou chegar lá na frente com retornos muito maiores, eu consigo entregar isso. Quando eu olho a volatilidade, é bem menor. Tá? Agora que colou, mas em geral é bem menor. Tá? Se pudesse traçar uma linha média, vocês iam ver que é bem menor. Então é 50% a 60% da volatilidade do índice Bovespa. Tá? Então é o seguinte, assim, para talvez fechar aqui que eu enxergo do asset allocation olhando daqui para frente agora, talvez tentando passar uma visão mais para frente. De novo, eu acho que todas as classes de ativos fazem sentido no portfólio do investidor de longo prazo como vocês. Tá? Acho que assim, toda concentração é um aumento de riscos. A gente está vivendo um momento onde está tendo um aumento de concentração dos investimentos ligados a títulos públicos, tá? Porque está todo mundo com muito medo, o risco está alto, então todo mundo acaba se concentrando nas NTNBs. Mesmo isso é um aumento de risco, tá? A gente tem um risco, por exemplo, que pode acontecer de o Brasil perder o investment grade. Aí, desculpa, ninguém sabe o que vai acontecer se isso acontecer. Quer dizer, hoje em dia, 40% mais ou menos da dívida pública, ou seja, desses títulos, das LFTs, das NTNBs, das LTNs, são compradas por investidores estrangeiros. Em 2006, não existia investidor estrangeiro nesse negócio. Em 2006, o governo tirou o IOF, tirou os impostos, os investidores estrangeiros passaram a comprar os títulos da dívida pública local. Hoje em dia eles têm 40% da dívida pública local. A gente não sabe mensurar o impacto que teria a perda de investment grade do Brasil, porque a gente não sabe mensurar se esses investidores estrangeiros vão resgatar os investimentos que eles têm. A gente simplesmente não sabe. Então, há riscos, sim. A gente pode dizer que esse é um risco de cauda, que é baixo, que eu realmente acho isso. Mas existe. Tá? Então, se eu me concentrar em um único tipo de investimento que tem esse risco e, por acaso, esse risco acontecer, eu vou ter um impacto. Aí alguém pode dizer, não, mas aí esses títulos vão estar marcados na curva, eu não vou ver. É verdade. Então, pronto, você não vai ver, só que ele existe. Você sabe que, de fato, a sua carteira não vai valer aquilo que está lá escrito que vale. Tá? Por outro lado, eu não estou dizendo que eu não tenho que ter NTNB. Eu tenho que ter NTNB. NTNB, na renda fixa, é a alocação neutra de vocês, é a alocação livre de risco. Só que eu tenho que ter outras coisas que me protejam disso, que me gerem algum tipo de diversificação. Entre elas, eu tenho que ter alocação em outras classes de ativos e dentro da renda fixa eu tenho que procurar provavelmente alguma coisa ligada a crédito estruturado, que tenha boas garantias, ou seja, onde eu esteja correndo outro risco de crédito. E aí eu tenho que tomar alguns cuidados. Eu tenho que tomar cuidado para ver que aquela garantia existe, porque tem muita coisa que vai para o mercado e que não para no primeira análise de risco. Então eu tenho que tomar cuidado. Tá? Eu tenho que tomar cuidado com vários CRIs que você acha que está correndo o risco da empresa XPTO, que é uma empresa grande, e que no final eu estou correndo o risco do cara que está construindo o galpão. São dois riscos completamente diferentes. Então eu tenho que ficar de olho nisso. Tá? Mas essa parte deveria fazer sentido e deveria ter na carteira. Então uma parte de crédito com boas garantias, onde realmente eu tenho certeza dos riscos que eu estou correndo. Tá? Isso vai dar uma diversificação ali. Devo ter uma parte sim ligada a CDI, por incrível que pareça. Porque ter caixa, numa hora onde o mercado entra num movimento de pânico, é importante. Porque eu vou conseguir comprar as coisas a preços baixos. Se eu não tiver caixa, de onde que eu vou tirar o dinheiro para comprar as coisas quando elas caírem muito de preço? Devo ter renda variável sim. Todo mundo se esquece. Em 99... foi o ano que a gente desvalorizou o real.
Foi o ano onde ele deixou de ficar naquela banda lá e desvalorizou. Naquele ano, a Bolsa subiu 160%, 140%. A Bolsa, ela, em alguns momentos de muito estresse, ela gera diversificação, ela é ativo real. As companhias, elas conseguem se readequar naqueles momentos. Tá? É como se fosse um ser vivo que fosse se adaptando àquele sistema novo. Enquanto a renda fixa, às vezes, é um negócio mais rígido e quebra. Tá? Então, ter isso dentro da carteira é importante. Tá? E não ir mudando. Dentro da renda variável, tomar cuidado com essa diversificação. Eu acho que ela tem muito pouca diversificação, assim, o jeito que é investido hoje em dia. Private Equity, muito provavelmente a gente vai entrar numa janela, talvez até a janela atual, que seja de boas oportunidades. O mercado está deprimido. O mercado está deprimido, provavelmente é muito mais barato eu comprar uma empresa hoje do que eu comprava 5 anos atrás. Eu só tenho que tomar cuidado com a diversificação, de novo, cronológica dos investimentos. Eu tenho que fazer elas bem espaçadas no tempo. Tá? E eu acho que se a gente respeitar todas essas regras, muito provavelmente a gente vai ter um retorno ainda bem superior à meta atuarial. Tá? É assim que eu enxergo. Bom, queria agradecer e estou à disposição aqui para perguntas. Caso vocês tenham, eu estou aqui à disposição. Nós temos um microfone. Maíra? Está aqui em cima, gente. Se alguém quiser fazer perguntas, temos um microfone aqui em cima. Estou frustrado, hein? Ninguém faz pergunta. Vim preparado, estudei. Gente, vamos lá. Vamos apertar o moço. Vamos tomar coragem. Mudar a meta? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, essa discussão da meta atuarial, ainda mais para os regimes próprios, é uma discussão... Assim, primeiro a gente tem que olhar o que já aconteceu nos fundos nas entidades fechadas. Acho que ali tiveram dois, três erros grandes. Tá? Foi feita aquela escadinha, não sei o quanto vocês acompanharam. Depois tiraram a escadinha, depois mudaram a regra. Quer dizer, ali, essa história de mexer, ou como mexer na meta, ainda não está resolvido. Eu acho que, graças a Deus, isso não aconteceu com os regimes próprios. Tá? Aquilo levou a muita perda do lado dos investimentos por parte das entidades fechadas. Eu esperaria, com certeza, ver o que eles vão resolver. Ali a gente vai tirar algum aprendizado e aí talvez eu adaptasse. Tá? Essa questão da meta atuarial, como ela é definida no Brasil também, a gente tem que lembrar que só a gente que trabalha assim, né? O mundo todo não trabalha assim. Tá? O mundo todo trabalha, ou 99% dos países trabalha com marcação a mercado, tanto do ativo quanto do passivo. Ou seja, a taxa oscila de acordo com as condições do mercado. E as taxas agora estão subindo. Então, assim, o que a gente deveria olhar e se preocupar é em adotar um modelo mais robusto. Tá? Então, e o modelo mais robusto provavelmente é alguma coisa mais ligada à marcação ao mercado total de todos os ativos e todos os passivos. Que eu em particular, sou um defensor mais desse lado. Tá? E eu acho que a gente aqui tem que esperar para ver onde que eles vão caminhar lá, porque os erros nesse assunto custam muito caros. É muito caro. Só um detalhe que eu queria dizer. Para mim, essa é a discussão que mais vale. Tá? Por favor. Você disse que os... Bom dia, eu sou Joanina, da Ameriprev Americana. Legal. Você disse que os dividendos, ao longo prazo mais longo, superam o IMAB. Então, como começar a aplicar em dividendos? Eu tenho essa dúvida. Tá, obrigado. Na verdade, existem mais ou menos no Brasil uns 30 fundos, existem mais ou menos uns 30 fundos de renda variável ligados a empresas que pagam dividendos. Provavelmente todo gestor vai ter um fundo.
tá? Eu acho que o melhor jeito é esse. O segundo jeito dependeria de você formar internamente uma equipe capaz de estudar as companhias e ver que companhias que são boas pagadoras de dividendos e aí montar uma carteira de ações internamente dentro da fundação para ficar recebendo, dentro da Meriprev, para ficar recebendo os dividendos. Tá? São as duas maneiras. Por incrível que pareça, assim como eu falei, que essa deveria ser a razão inicial para qualquer investidor em bolsa, investir em bolsa, quer dizer, ficar recebendo lucros, dividendos. De novo, a gente só tem 30, mais ou menos, fundos de dividendos. É um universo relativamente pequeno. Né? E quando você compõe o patrimônio, também é pequeno. Aí você vê como que a gente no Brasil é distorcido. Mas, por outro lado, quando você pega a média de dividendos paga no Brasil, pega a lista de todas as empresas do Ibovespa e vê a média de dividendos paga, é acima da média de dividendos paga em vários países. O Brasil, as empresas aqui são das que mais pagam dividendos no mundo. E isso, por que acontece? Porque esse talvez seja um negócio legal. Porque como a renda fixa é alta, para a empresa ser atrativa, ela tem que pagar um dividendo alto. Então, isso para a gente é bom. Tá? Ou seja, o dividendo no Brasil é muito maior que o dividendo nos Estados Unidos e em outros países. Tá? Eu iria na linha de selecionar 1, 2, 3 fundos de dividendos e fazer através de gestores. Tá? Porque também tem um outro detalhe. Uma empresa eventualmente paga bons dividendos durante 2, 3 anos e depois deixa de pagar por algum fator. Então, não é que você escolheu comprar a Ambev e vai ficar carregando a Ambev 10 anos. Tá? Acho que esse é um negócio importante. Por favor. Bom dia. Bom dia. Você falando em universo de longo prazo, você sempre está usando o Ibovespa. A gente não fala em índice de sustentabilidade no longo prazo? Não tem, é engraçado, né? O ISE, você está falando? O ISE, quase ninguém usa. É engraçado. Tem 2 índices que são pouco usados. Acho que o ISE é muito pouco usado e o IGC. Mas no universo de longo prazo, na Deveria. sua análise de risco, quando Poderia você põe o fazer risco sentido. no papel... Acontece o seguinte, quando eu faço eu comparei o IDIV com o Ibovespa porque o Ibovespa é onde a maior parte das pessoas tem a referência. Só por isso. Você já fez o exercício do índice de sustentabilidade? Quando você lista o ISE, o problema aí do ISE e do IGC é você achar o seguinte, vamos supor que você acha que o ISE e o IGC são bons índices. E o IGC, por exemplo, é um bom índice. A questão é, você não acha gestores que têm fundos com mandatos no IGC ou no ISE, muito pouco. O universo acaba sendo muito pequeno. Mas isso é uma demanda que tinha que vir dos próprios investidores. Porque eu tô aí falando a gente longo para prazo, no ovo e né? na galinha. Eu falo em longo prazo, eu falo em investimento de retornos de 40 a 50 anos. Estou falando em empresa que eu não sei se vai estar aqui daqui a 50 anos. É um problema do ovo e da galinha, deveria ter. Então, está aí o exercício para as RPPS, começar a olhar o índice de sustentabilidade. É isso. Na verdade, quanto mais índices tiverem com representatividade, assim, de uma maneira que eu consiga investir nele, ou um ETF, ou um gestor ativo nele, melhor seria. Porque aí mais opções a gente tem, né? É como se eu falasse o seguinte, aqui ó, eu deixo de ter 4, 5 classes e passo a ter 6, 7, 8. Adoraria. Temos mais 8 minutos, mais umas 2 perguntas ainda. Alguém mais? Podemos encerrar? Ó, mais uma lá em cima. Não, acho que ela só... Bom, gente, então nós o pessoal está com fome, estou achando. Essa primeira palestra. Obrigado, Fernando. Se quiser fazer Obrigado a um vocês. comentário. Não, estou à disposição. Acho que quem quiser me procurar, estou à disposição, tá bom? E a gente pode ter uma conversa, se quiser, mais detalhada. Muito obrigado pela oportunidade.